Aleluia! Boa noite, queridos! Glória a Deus! Quem está feliz aí com Jesus? Que bênção, que bênção! Aleluia! Queridos, como o Ricardo falou aí no nosso Paz News, nós estamos em obras, tá? Então você vai ter aí, talvez hoje você já viu alguma diferença, estamos aí quebrando os banheiros, no próximo domingo talvez vai estar um pouquinho pior, porque vamos estar quebrando mais ainda. Próximo domingo eu creio que o banheiro dos homens já vai estar funcionando. Então o das mulheres lá, aquela porta vai ficar especialmente para as mulheres. E a obra tem avançado, tá, queridos? Alguém me perguntou esses dias, pastor, parou? Não, querido, porque nós estamos fazendo por dentro das paredes, né? Então a gente tem feito toda a elétrica da salinha, nós estamos trocando a elétrica das outras salas do Kids, tá? Estamos começando também a trocar a elétrica dos banheiros também. Vai ficar tudo novo em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se você vê algum desconforto agora, te peço perdão. Mas, no entanto, todavia, é para ficar melhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu quero muito te motivar a nós estarmos indo também para a nossa conferência, tá? Você viu aí a propaganda no nosso Paz News. Eu quero te motivar. Nós já se inscrevemos, bastante pessoas, já temos mais do que 50 pessoas inscritas, mas ainda tem muita gente para se inscrever. Se você ainda não fez sua inscrição, eu quero muito te motivar. Na caravana sai muito mais barato, tá? Você pode procurar o seu supervisor de setor, o seu líder de célula. Quando nós formamos ali aquelas 11 pessoas, se eu não me engano, sai a 70 e poucos reais, 74, não lembro agora. E aí você vai pagar para estar aí recebendo de Deus, para transformar a sua vida, mudar a sua vida, ser impactado através da palavra de Deus, com homens e mulheres de Deus consagrados e vindo com muito, mas muito interesse e intenção de você ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos estar dando continuidade à mensagem de domingo passado. Quem lembra o tema da mensagem de domingo passado? Meu Deus. Isso mesmo, como é? O solo que faz florescer, isso mesmo. Então nós falamos bastante sobre semente no domingo passado. Quem lembra que você ganhou uma semente de milho, né? Quem esteve aqui domingo passado ganhou uma semente de milho no cartãozinho, para você não se esquecer, para você lembrar da mensagem, da palavra que foi ministrada. Eu pedi para você colocar na sua Bíblia, se você não tem Bíblia, colocar na carteira, para te motivar a estar lembrando daquilo que você aprendeu em nome de Jesus. E a parte 2, o tema é: que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo eu estou sendo? Faça essa pergunta para você mesmo, tá? E você não precisa responder. Mas que tipo de solo eu estou sendo para as pessoas que convivem comigo? Porque todos nós queremos receber algo, sim ou não? E não é errado você querer receber algo. Todos nós queremos ser bem tratados. Todos nós queremos estar em um ambiente onde as pessoas nos valorizem, sim ou não? Com certeza, todos nós gostaríamos de estar em um determinado local onde, quando você ajuda alguém, a pessoa seja grata a você e não ingrata. Todos nós gostaríamos que o outro conhecesse o nosso coração, entendesse que muitas vezes, quando nós erramos, é tentando acertar. Todos nós gostaríamos que isso fosse uma verdade absoluta em nossas vidas. Mas que tipo de solo é você? O que você tem entregado para receber? Tem muita gente, né? Às vezes você fala: poxa, como eu gostaria de ser convidado para almoçar na casa de alguém.
Às vezes você está em casa, né? Você fala, poxa, hoje seria um ótimo dia para me ser convidado para jantar. Hoje seria um ótimo dia para me ser convidado para almoçar. Qual foi a última vez que você convidou alguém para jantar na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou alguém para tomar um café, um bolinho ali, aleluia? Qual foi a última vez que você recebeu alguém? Quem está entendendo? Amém? Você pode começar a colocar em prática hoje, querido. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga, hoje eu vou lhe convidar para jantar. Olha que bênção, né? Eu saí de casa hoje, eu perguntando assim, ó, minha filha, o que nós vamos jantar hoje, né? Aí ela, deixa eu ver aqui. Aí foi vendo o que tinha para jantar. E aí eu falei isso no primeiro culto. Gente, você não tem noção de uma mulher que brilhou os olhos aqui na frente. Meu Deus, acabei de ganhar um jantar, não vou precisar cozinhar. E aí eu fui pegar na mão das pessoas com ela no primeiro culto, ela... E ela falou, você não pode voltar a palavra, hein? Eu falei, meu Deus, vamos ter que jantar fora, Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus, né, querido? Então, primeiro, querido, cuide do ambiente ao seu redor. Cuide do ambiente ao seu redor, cuide do ambiente que você vive, cuide das pessoas que estão em sua volta. Cuide do ambiente que você está. Nós tivemos aqui uma noite de glória, sexta-feira, foi uma bênção de Deus. Meu Deus, como fomos abençoados. E em um momento, nós estávamos aqui orando, né? Nós precisamos entender algo. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a bênção. Mas a palavra de Deus diz, sabe o quê? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. É você que começa, irmão. É você que traz o ambiente dos céus para o natural. É você que é uma bênção. É você que começa abençoando. Lá em Marcos, capítulo 5, você que tem Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, senão vai ser projetado aí nos telões, tá? Capítulo 5, no versículo 37, fala assim, ó. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos, né? É interessante aqui, eu creio que você já ouviu essa história, essa palavra algumas vezes. Aqui ele está falando da filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. E aqui nós observamos algo bem interessante, né? Sobre o ponto que nós vamos falar. Cuide do ambiente ao seu redor. Aqui Jairo, ele está com uma filha doente. Então Jairo aqui, ele vai ter que enfrentar algumas situações. Primeira dele, doença. Meu Deus do céu. Quando a filha dele está doente, ele busca, sem sombra de dúvida, a cura em muitos lugares. E não encontra a cura. Como todos sabem, o judeu, até hoje, tá? Até hoje o judeu, ele não crê em Jesus Cristo. Até hoje, o judeu, ele espera o Messias, tá?
Ele espera o Messias. Então, quando você vê até uns crentes aí que para a cabeça, aquele negócio, meu Deus do céu. Né? Nós não somos judeus, irmão. Nós somos gentios, é pela graça. Tá? Então, está lá um cara que era o principal da sinagoga agora, tendo que buscar quem? Jesus. Então, ele lutando muitas vezes contra a sua própria religião, contra a sua própria fé. Olha a primeira luta dele. Segundo lugar, ele vai atrás de Jesus, consegue falar com Jesus, mas a Bíblia relata inúmeras vezes que onde Jesus estava, havia uma multidão. Então, ele tem uma filha doente, muito doente, foi chamar a Cristo, mas parecia que ia demorar. E quantos de nós muitas vezes pedimos algo a Deus e parece que Jesus está atrasado? Parece que o negócio está demorando. Tem até pessoas que falam, né? Está demorando, né? Porque está caprichando. Isso não é verdade. Jesus não demora, irmão. Ele vem na hora certa. Não existe demora. Então ele já tinha a segunda situação. É tanto que em certo momento, além de demorar, uma mulher toca nele com fluxo de sangue, sabe a história? Aí é que demora mesmo, gente. E aí está lá, ele talvez pensando, meu Deus, vai dar tempo, não vai dar tempo. Terceiro, quando Jesus está se aproximando, chega algumas pessoas próximo dele, lá da casa dele, e fala, olha, não perturba mais o mestre, deixa ele em paz, porque a tua filha morreu. Meu Deus do céu, olha a notícia, olha o ambiente que esse homem está vivendo. Um ambiente totalmente propício a não ter fé, propício a chorar, propício a lamentar, propício a lamber suas feridas. Coitado de mim, minha filha morreu. No entanto, queridos, ele estava com quem? Ele estava com quem? Diga assim, Jesus. Gente, ele estava com Jesus. E onde Jesus está, irmão, o milagre acontece. Quando aqueles homens falam ali para ele, olha, tua filha morreu, deixa o mestre. Eu imagino Jesus falando. O que eles falaram aí? O que foi que eles falaram? Não, a menina morreu. Vamos lá, rapaz. E chegando lá, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que havia ali pessoas chorando, lamentando, copiosamente. E quando Jesus chega ali e fala, olha, o pessoal está chorando aqui, tá, porque a menina morreu. Aí ele fala, a menina não morre, mas dorme. Na mesmo instante, aquelas mulheres começaram a rir. Cuidado com quem está à sua volta. Tem muita gente doida para chorar com você, mas que não quer se alegrar com a tua alegria. Tem muita gente que quer ver você, sofrendo. Mas na hora que você começa a conquistar, na hora que chega o carro novo, a moto nova, na hora que você consegue comprar a sua casa, a pessoa, epa! De onde é que veio esse dinheiro? Quero um liso. De onde é que ele conseguiu? Já começa a dizer, rapaz, está com o negócio errado. Quando o teu casamento está para se acabar, está cheio de gente. Vai acabar mesmo, arruma outra. Mas quando o negócio começou a dar certo, as pessoas começam a se afastar. Cuidado com quem está à sua volta. Nós temos que ter cuidado com isso. E quando as pessoas começam a rir de Jesus, falando, olha, quero lhe dizer uma coisa, nós sabemos o que é a morte. Meu Deus do céu, não sei se você entende isso, irmão. Eu imagino Jairo lá dentro com Jesus, talvez nem ele imaginava isso. Elas estavam chorando e conheciam a morte, mas Jairo trouxe a própria vida, irmão. Jairo trouxe o sopro de vida para dentro da casa dele, e o verbo se fez carne, e o verbo é a palavra, o verbo é o Cristo, é o Deus encarnado em forma de homem. E aí Jesus, sabe o que? Rapaz, um bando de incrédulo desse daqui, sai tudo aqui de dentro. Fica comigo aqui só o pai e a mãe, que pai e mãe, meu irmão, vai sempre acreditar. Fica aqui o Pedro, João e o Tiago no barquinho, vamos subir lá para orar por essa menina. E o que acontece, gente? A cura, sim ou não? Sim ou não? Acontece a cura, sabe por quê, queridos? Porque ele afastou aquilo que roubava a fé.
Afaste aquilo que pode roubar a sua fé. Afaste as vozes que muitas vezes vêm dentro da sua cabeça. Cuidado com aquela pessoa que diz assim: olha, teu casamento não tem mais jeito. Cuidado com aquela pessoa que fala assim: olha, os teus filhos não tem mais jeito. Cuidado com aquela pessoa que diz assim: olha, o teu trabalho, você não vai conseguir a promoção, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir romper. Irmão, chuta! Chuta que é laço, irmão. Nós precisamos praticar e viver a palavra, irmão. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós precisamos crer que existe um Cristo em nós, amém ou não amém? Porque Cristo em mim, Cristo em você é a esperança, queridos, é a esperança. Então nós precisamos decidir qual voz terá maior autoridade sobre as nossas vidas. É a voz que nos leva a perder a fé ou é a voz que nos motiva a viver por fé, a estar em fé? Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Repita comigo essa oração, essa declaração, na verdade. Diga assim: eu rejeito, em nome de Jesus, toda palavra de medo, de zombaria e de incredulidade que queira interferir no meu ambiente. Diga assim: eu declaro a voz que tem autoridade sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças. É a voz do Senhor. Amém. Eu creio nisso, irmão, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você precisa acreditar e muitas vezes lutar para que isso seja uma verdade no seu coração, em nome de Jesus. Então, qual é a voz que tem te direcionado? Pense nisso. A voz que você tem escutado tem te feito andar mais por fé ou mais por vista? O que é por vista, pastor? A situação, é a dificuldade, é a tribulação, sabe? É as coisas ruins que acontecem muitas vezes ao nosso lado. Segundo, o relatório que contamina o solo. Cuidado com certos tipos de relatórios. Cuidado, irmão. Porque tem relatório que vai chegar para a tua vida para exercitar a tua fé. Ou para exterminar a tua fé. Você lembra que quando Moisés manda os 12 espias olharem lá a terra prometida, eram 12 espias. A Bíblia chama, algumas versões, de 12 príncipes ali, ele escolheu para entrar na terra prometida. E ali aqueles 12, os 12, eles viram a mesma coisa. Sim ou não? Sim. Os 12 viram as muralhas, os 12 viram os homens que pareciam gigantes. Os homens ali viram, todos viram de igual maneira. Viram os açudes, viram as lagoas, viram os rios, viram as armas, viram os exércitos, mas também viram as comidas, viram os cachos de uva, viram o mel, todos viram, observaram a mesma coisa. 10 dos 12 traz um relatório. Que relatório é esse, pastor? Disseram: olha, estamos ferrados. Por quê? Porque o povo lá são gigantes. O negócio lá é pesado. São soldados profissionais, são matadores, são gigantes, são descendentes. Eles falam muito sério. E eles dizem: pior, nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Eles olham para nós e fazem assim, ó, pisa, nos matam, estraçalham. E pior agora, olha o que é um relatório ruim. Aqui já foram contaminados. E nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos diante deles. Sabe o que eles disseram? Realmente, se nós entrarmos lá, nós vamos ser exterminados. Porque o problema não é como o diabo te vê. O problema é como você se vê. Esse é o problema. 10
E a Bíblia diz que esses 10 contaminou ali uns, sei lá, 2 milhões de pessoas. Mas a mesma Bíblia relata que diga assim, dois dos 12 disseram assim, ó: subamos e possuamos, porque verdadeiramente o Senhor nos deu. Meu Deus do céu. E eles disseram: rapaz, tudo que o Senhor falou é verdade. Lá mana leite e mel. Lá tem água. Lá, se jogar uma semente, ela cresce sozinha. Vamos lá, porque verdadeiramente o Senhor nos deu este lugar. Gente, preste atenção. Em relatórios, na tua vida, tu tem mais pessoas que vai te dar algo positivo ou negativo? Vamos ser bem sinceros aqui, irmão. Positivo ou negativo? Negativo, irmão. Negativo. E eu tento me apegar a quem? Aqueles que têm a palavra de Deus. Porque os 2 acreditaram em quem? Na palavra de Deus. Dos 10 e de toda a multidão que acreditou no relatório negativo, quem saiu vitorioso? Os 2, os que creram na palavra. Porque o nosso Deus tinha dito: eu já dei para vocês. 10 duvidaram, estamos ferrados. Os outros 2 disseram: é verdade. Quem está entendendo? Não importa o que aconteça na sua vida, creia, meu irmão. Creia. Deus me deu essa memória. Você já sabe essa história, mas eu vou falar de novo. Quando a Lívia engravidou, e antes do Máximos, e ela começou a sangrar, e fomos para o médico. Chegando lá no médico, o médico disse: perdeu o bebê, tem que fazer coletagem. E foi feito todos os exames, papapá. E a gente já com bastante tempo de casado e não tinha ainda criança, né? E nós ficamos muito tristes, choramos e acreditamos no relatório negativo. E foi feita a coletagem e não tivemos o nosso primeiro bebê. 6 meses depois ela engravida. 3 meses depois acontece a mesma coisa. Ela começa a sangrar, igual. Um déjà vu do inferno. No mesmo horário, meio-dia, igual. Não mudou nada. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu lembro que eu, na cama, calçando sapato para ir para o hospital, querendo chorar, sem a mulher ver, claro, porque homem não chora na frente de mulher. Amém, homens? E eu digo: meu Deus. E eu lembro que Deus não falou comigo, mas o diabo falou. O diabo disse: vale a pena servir esse Deus que nem um filho te dá? E eu lembro que na hora, irmão, eu fiquei enfesado. Eu digo: olha, demônio, com filho ou sem filho, Deus continua sendo Deus na minha vida. Chegamos na Unimed, foi, gente, igual. Poderia ter sido gravado, porque não tinha diferença. Todo o relatório. Chegamos lá, a mulher disse: coletagem. Eu digo: não, tem que fazer um exame aí, alguma coisa. E a mulher olhou para nós, que ficou com pena, disse: vamos fazer aí o exame. E foi feito o exame. Ficamos lá umas 6 horas ou mais, orando, eu no espírito, ela em espírito. E a minha oração era: Jesus, eu sei que o Senhor precisa apenas de uma chance, Senhor, para esse menino criar. E eu orar: Senhor, se não tiver nada lá dentro, bota o menino lá dentro, Jesus. Ressuscita esse espermatozoide, Jesus. E eu lembro que quando a gente recebeu o relatório, umas 6 horas depois, que nós levamos lá para o médico, que ele olhou assim para nós, ele mesmo ficou impressionado, né? Falou: rapaz, na verdade, está aqui. Morreu não. Não precisa fazer coletagem. Teve algumas situações que tivemos que fazer, mas para a honra e glória de Jesus está aí o máximo, meu irmão, né? Andando, pulando. A gente tem quase que amarrar para poder fazer alguma coisa.
Quem está entendendo? Gente, talvez se eu tivesse tido a mesma atitude da primeira, a gente tinha 2, né? No lugar de ser 3, né? Que depois veio Israel. Então sempre vai vir um relatório negativo. É o que você faz com ele que vai determinar o que você vai viver e onde você vai chegar, irmão. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então fé não é negar a existência dos gigantes. Às vezes alguém fala, porque os crentes é tudo doido, quer dizer que não tem problema. Não, a gente sabe que tem problema, nós não somos loucos não, irmão. A gente sabe que existe gigante, sabe que existe problema. Fé é reconhecer que Deus continua sendo maior do que qualquer gigante. Não importa o problema, o seu Deus é maior. Quem está entendendo, irmão? Amém? Então, antes de falar sobre um problema, pergunte a si mesmo: as minhas palavras estão ajudando as pessoas a confiar em Deus ou estão contaminando o ambiente? Quando alguém vem com algum problema, quando está passando por alguma situação, alguma tristeza, as suas palavras fazem as pessoas se aproximarem de Deus. Alguém chega com fofoca, com mentira, alguém está triste, amargurado. Quando fala com você, você rebola lenha na fogueira, ou você diz, calma, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. E a pessoa sai dali, uau, eu preciso viver o melhor de Deus na minha vida. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, que tipo de solo você é? Qual tipo de solo você é? É a pergunta crucial hoje da palavra, né? Que tipo de solo você é para as pessoas que convivem ao seu redor? Nós falamos aqui há pouco tempo, né, no início aqui, que todos nós queremos receber algo. Mas que tipo de solo você é? E as pessoas que estão plantadas ali, próximos a você. Você como pai, mãe, que tipo de solo você é? Preste atenção aqui, você que é pai, você que é mãe. Você sabe que os seus filhos, a Bíblia diz que os seus filhos são herança do Senhor. Os seus filhos não são seus. Tem pai e mãe que ele quer que os filhos pareça que é uma propriedade dele. Eu quero lhe dizer uma coisa, não é. Os seus filhos são propriedades do Senhor. E um dia você vai se encontrar com Ele e você vai prestar conta se você fez um bom ou um mau trabalho cuidando daquilo que é dele, não seu. É dele. Nós cuidamos dos nossos filhos. Quando nós chegar lá no céu, o seu filho não vai te pedir a bênção, porque lá todos nós seremos iguais, irmãos. Vamos ser todo mundo igual, todo mundo ser irmão, aleluia, glória a Deus. Então os pais precisam entender que são sementes confiadas a Deus, a cada um de nós. Então que tipo de solo os teus filhos estão encontrando dentro de casa? É o solo do encorajamento, segurança? Precisa ter. Todo filho precisa confiar nos pais, irmão. Todos os filhos precisam entender que os seus pais é aquele porto seguro. Agora nós também precisamos entender, por mais que nós venhamos amar os nossos filhos, nós também precisamos o quê? Corrigir quando necessário. E corrigir, gente, não estou falando de espancar, mas corrigir sim. A Bíblia diz que nós já nascemos, fomos concebidos em pecado. O salmista Davi fala isso, né? Minha mãe me concebeu em pecado, né? Aí tem uns teólogos doidos que falam, não, porque a mãe dele era, né? A mãe dele era, pulou a cerca lá, o homem, ela não... Gente, nós nascemos em pecado, irmão. Quem é que ensina uma criança a mentir? Quem é? Gente, presta atenção, nós nascemos num mundo caído. Nós não vivemos no mundo de Deus, nós vamos para o mundo de Deus, nós não vivemos no mundo de Deus. Aí está cheio de gente, porque esse mundo... Não, esse mundo é mundo caído, irmão. É contaminado pelo pecado. Uma criança, você não ensina ela a mentir, mas ela mente. Do nada. Você fala, o menino jura de pé junto. Aí você diz assim, eu vou lhe dar uma lapada. Tá bom, eu confesso, aí confesso. Mas ele não confessou porque se arrependeu, não. Foi com medo de levar uma lapada. Foi.
Então a criança gente, é um mundo caído. É por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. É por isso que nós precisamos da redenção. Todos pecaram. A Bíblia é muito clara. Todos pecaram. Todos. E nós precisamos da redenção. Precisamos se aproximar e estar com o Senhor Jesus. Então, vai chegar um momento que você vai ter que corrigir. Corrigir em amor. A varinha da disciplina, aleluia, né? Vai lá, acerta o que tem que ser acertado, ama, abraça. O papai te ama tanto, meu filho, que o papai vai lhe dar aqui, né, uma correção, aleluia, né? Aí depois você beija, abraça, aleluia. Então, pronto, para você não fazer mais o que você fez, né? Tirar a tolice do coração da criança. Eu não estou falando em puxar cabelo, eu não estou falando em dar beliscão, isso aí tudo é errado, viu? Se alguém faz isso, é errado. Dar beliscão, puxar a orelha, puxar cabelo, isso aí, gente, tudo isso aí é pecado, é errado. Ficar gritando, a Bíblia diz que é pecado gritaria, irmão. Você tem que corrigir. Corrigir em amor. Amém? Glória a Deus. Então os nossos filhos precisam entender isso em nome de Jesus, tá? Nunca faça comparação. O seu filho é um presente de Deus, amém? Vou repetir. O seu filho é um presente de Deus, amém? O seu filho é o melhor filho que Deus poderia te dar. Esse negócio, porque o filho de fulano de tal aprendeu a ler primeiro. Problema do filho de fulano de tal. O seu vai aprender na hora certa, no momento certo, quando Deus quiser e ponto final, amém? Porque o filho de fulano começou a andar com 7,5, o meu já está com 2 anos, não importa, ele vai andar, o outro andou com 7, o seu vai andar com 2,5, e todo mundo no final vai andar, ele nem vai lembrar que não andava, só quem vai lembrar vai ser você, amém ou não amém? Para com esse negócio de comparar o teu filho com o filho dos outros. O seu filho é o melhor filho que Deus poderia te dar. Declare palavra de encorajamento na vida do teu filho, porque senão você destrói a identidade da criança. E aí cresce uma criança cheia de trauma, de problemas, de dificuldade, de tantas coisas erradas e errôneas, tá? Então, nós precisamos fazer isso. Pastor, mas eu nunca tive isso, pastor. Então, eu dou aquilo que eu recebi. Não, senhor, que conversa besta é essa? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Talvez o pobre do teu pai, da tua mãe, do teu avô, quem te criou, nunca teve a oportunidade de participar de um culto como esse. Ele nunca pôde ouvir uma verdade como essa. Só recebeu peia, mão na cara, chute, cavalo de vassoura. E aí ele passou isso para você. Mas isso morre em você, meu irmão. Daqui para frente tudo se fez novo. Não é porque eu não recebi amor que eu não tenho amor. A não ser que você não conheceu ainda o Cristo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o meu e o seu Cristo, ele não tem amor. Ele é amor. Ele é amor. E é esse amor do qual eu exalo para a minha família, para os meus filhos. Amém, queridos? Cônjuge. Aleluia, né? Então, com seu marido e com sua esposa, que tipo de solo você tem sido? Se é aquele marido compreensivo, né? Você reconhece as qualidades da sua esposa. Você reconhece as qualidades do seu esposo. Maridos, né? A sua esposa está lá, às vezes ela nem cozinha tão bem. E aí o cara só reclama, né? Poxa vida e tal. Gente, vai lá, maridão, ajuda. Elogia, nem que seja pela fé. Diga, minha filha, se nós tirássemos aqui meio quilo de sal desse arroz, tinha ficado maravilhoso. Né? Você fala nem que seja pela fé, meu irmão. E ela vai ficar tão feliz, né? Porque ela vai dizer assim, meu Deus, como ele me ama, né? Porque nem eu estou aguentando comer. Mas ele está elogiando Jesus, que bênção, né? Da mesma forma a esposa com o marido.
Qual foi a última vez, né? Você falou, ó, que eu vejo você tão empenhado, você é um homem tão trabalhador, né? Tem sustentado a casa. Ou sei lá, irmão, irmã, fala para ele, fala que ele é cheiroso. O pastor Marrobicho não é tão cheiroso, não, né? Mas aí você fala pela fé, você é tão cheiroso, imagina se você passasse perfume. Como não seria, meu filho, né? Então você vai elogiando, né? E vai dando, né? Aleluia, né? Nem uma indireta, é uma direta logo, né? Nós temos algumas irmãs que vêm aqui, depois você pode falar com elas, aleluia, né? Então o casamento deve ser um lugar, irmão, onde um elogia o outro. Nunca diminua a pessoa que está com você, a sua esposa, o seu esposo. Tem marido que, né, olha para a mulher, rapaz, pelo amor de Deus, parece que tu não entende esse negócio, fica diminuindo a esposa. Rapaz, você parece que é burra. Aí a outra vai e diz, mas também, tu parece que é um jumento. Só tem quadrúpede na casa lá. Não tem nada, não tem coelho, não tem... Né? Olha, você é minha pombinha, aleluia. Não tem, irmão. É só animal grande, negócio terrível. Então elogie, sabe? Seja romântico, nem seja pela fé, irmão, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque você transforma o ambiente que você está. Você transforma o ambiente. Esses dias, a gente estava dormindo, aí a Lívia falou, você quer me dar o que amanhã, meu filho? Aí eu falei assim, eu quero pão de queijo, e eu quero um bolo de laranja. Pão de queijo é até fácil, porque eu faço os pão de queijo, eu deixo no congelador. Aí ela foi lá e baixou o pão de queijo para geladeira. Eu não gosto muito de pão de queijo mercantil, eu mesmo faço. Ela foi lá e baixou. Aí, ok, eu sabia que ia ter o pão de queijo, né? E eu acordo cedo, gente. Então, para minha esposa fazer uma surpresa para mim, ela tem que madrugar. Você não tem noção, madrugar é madrugar, tipo 3h30, 4 da manhã, porque 5 eu já tenho tomado banho. E aí eu dormindo, aí quando eu acordo, né, meus horários, aí quando eu olho a luz ligada, aí eu vou para a sala, e aí ela, você vai tomar café agora? Eu vou. E quando eu olho, um bolo de laranja. Aleluia. Cadê minha esposa para me dizer que eu amo ela pelo bolo de laranja? Meu Deus, será que ela foi arrebatada, Jesus? Eu fiquei... Gente, eu passei a semana todinha assim, ó. Ela fez um bolo de laranja. Não é porque ela fez um bolo de laranja, mas é porque ela acordou 3 da manhã para fazer um bolo de laranja, gente. E se ela não tivesse feito, eu não tinha ficado chateado, porque eu não estava esperando um bolo de laranja às 5h30 da manhã. Né? Mas ela fez. Olha como um é bicho besta, né? Eu fiquei a semana todinha. Ai, como eu estou apaixonado pela minha esposa. Aleluia. Né? Então, às vezes, quem está entendendo, queridos? Às vezes é pequena coisa, sabe? Uma coisinha simples. Acordou mais cedo, acordou. Né? Mas ela fez, eu fiquei aleluia, né? Que bolo de laranja abençoado. Glória a Deus. Então, qual foi a última vez que você fez um bolo de laranja? Estou brincando. Mas sei lá, o que o seu esposo gosta? Às vezes não custa nada para você. Amigos, como seus amigos se sentem depois de conversar com você? Mais animados ou mais desanimados? Quando um amigo seu chega para falar para você algum problema, ele sai dali cheio de fé, crendo que Deus vai fazer um grande milagre, ou ele sai dali, meu Deus, agora que eu estou frito mesmo. Quais são as atitudes que nós temos para com os nossos amigos? Quando eles conversam conosco, eles se aproximam mais de Deus ou eles ficam mais distantes ainda de Deus? Quando alguém chega perto de você, que ele muda a atmosfera, ele tira a raiz de amargura, ou ele sai de lá com outra raiz de amargura? Nós precisamos pensar nisso, de verdade. Você é uma pessoa que rega sonhos ou uma pessoa que joga pedras?
Quem é você aqui com os seus amigos? Quero dizer uma coisa, querido. Veja, olhe para mim aqui. Veja nas pessoas o que ninguém vê. Veja nas pessoas o que ninguém vê. Visualize coisas boas, onde nem a própria pessoa muitas vezes visualiza. A gente estava sexta-feira aqui na Noite de Glória, e o Johnson estava ministrando aqui para nós uma palavra poderosa. Como eu fui abençoado pela palavra que o Johnson ministrou aqui na Noite de Glória. E uma das coisas que ele falou assim, que achei tão lindo, ele falou: olha, eu tinha tanta dificuldade de falar em público, mas tanta que eu não conseguia falar quase que nada. Mas os meus discipuladores acreditaram em mim, me motivaram, e eu me transformei num líder de célula e supervisor de setor. E hoje eu estou ministrando aqui porque alguém investiu, alguém viu algo em mim que eu não via. Olha como é forte isso, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É a visão de Cristo em nós. Você lembra que um dia Jesus estava caminhando, tinha um cara num barco pescando, não tinha dado certo, Jesus queria pregar, e pegou no barco do cara, e aí depois Jesus disse assim: agora rebola umas redes aí para tu pegar uns peixes, meu irmão. E aí ele joga as redes, e a Bíblia diz que ele arrastou tanto peixe que um barco só não dava. Aí chamou um outro barquinho para ajudar a arrastar os peixes para a beira da praia, e quando esse homem sai daquele barco, que ele vai ter um encontro com Jesus, o que ele fala? Valeu, Jesus, pela oferta. Foi isso, sim ou não? Não, ele reconhece quem ele é. Sabe o que ele fala? Afasta-se de mim, porque eu sou o quê? Um pecador. O que Jesus fala para aquele homem? Rapaz do céu, o que Jesus fala para ele? Ô, Pedrão, presta atenção. Segue-me. Porque a partir de hoje, se tu me seguir, eu vou te fazer um pescador de homem. Preste atenção, irmão. Se a gente estudar mais, a gente sabe que o Pedro não era um cara letrado, Pedro não foi para a escola rabínica, Pedro não foi escolhido por um mestre para seguir, nem ele pôde escolher nenhum mestre. Agora você imagina, será que no coração dele não tinha um desejo de ser um discípulo de um mestre? Será que no coração dele não tinha um sonho adormecido? Será que no coração dele, coisa que ninguém sabia, porque todo mundo via ele como um pescador? Mas quando Jesus chega perto dele e fala: ei, segue-me, porque eu vou cumprir em ti aquilo que eu coloquei no teu coração desde criança. E quem chama ele agora não é um rabino, não é um sacerdote, não é um fariseu. Quem chama ele agora é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o próprio Deus encarnado. Quem está entendendo isso, irmão? É isso que Jesus quer fazer na minha vida, e é isso que Jesus já está fazendo na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então todos nós precisamos entender isso. Para mim estar aqui hoje ministrando para você, alguém investiu na minha vida, alguém acreditou, alguém viu algo que nem eu mesmo via. Alguém disse: toma o microfone e fala aí, porque eu acredito que alguma coisa vai sair de você, alguma coisa vai sair de bom de dentro de você. Eu vejo Cristo em você, mesmo que eu não visse. Então não existe pastor, não existe líder, não existe discipulador, não existe supervisor, ninguém que alguém não tenha investido na vida dele, não existe. Quem vive só, irmão, é ilha. O cristianismo é isso, nós cremos, nascemos para viver em comunhão, em unidade, como família. É por isso que toda vida que alguém decide por Cristo aqui, na Paz Church, nós pedimos: olha para trás. E seja bem-vindo à sua nova família, porque nós cremos que é uma família. E quando nós falamos de família, nós não estamos falando de perfeição, não. Porque nós não somos perfeitos, irmão. Qual é a família que não tem problema? Me diga aí. Qual é a família que de vez em quando a mãe tem que se meter no meio para os irmãos se matar? Natal, que é para todo mundo, é o espírito natalino. Às vezes não é nem o espírito, é o espírito. Confusão medonha, termina... É família, meu irmão. Não precisa vamos ser família. E a Bíblia diz que o ferro com ferro
Se afia, irmão. Sabe qual é o maior problema? É que nós não entendemos que fazemos parte de uma família. E aí queremos andar mundo afora e não dá certo, né? Não dá certo. Quarto, pessoas que ajudam outras a se levantarem. Lá em Atos, no capítulo 3, você vai ver Pedro, no versículo 3 diz assim, ó, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, provavelmente uma esmola, dinheiro. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então o que nós observamos aqui? Pedro apenas falou, sim ou não? Não. Pedro declarou uma palavra. Vai dar certo. Creia. Porque o que eu tenho aqui eu vou te dar. Tu vai se levantar e tu vai andar. É alguém que está do seu lado e você fala, olha, o teu casamento vai ser restaurado. A tua saúde vai ser restaurada. Eu declaro em nome de Jesus. Mas a pessoa que está passando pelo problema, nem sempre ela vai ter a mesma fé da pessoa que está declarando. E aí o que Pedro diz? Me dá tua mão aqui, cara. E a Bíblia diz que ele pega na mão do paralítico e o põe de pé. Amém ou não amém? É isso que precisamos fazer, queridos. Não apenas orar por alguém, não apenas declarar sobre a vida de alguém, mas caminhar com aquela pessoa. Muitas vezes, chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Mas estar ao lado. Uma das coisas mais difíceis que nós vemos hoje em dia é alguém estar ao lado de uma outra pessoa. Com esse negócio de internet, né, irmão? Tá um negócio de doido, né? A gente manda uma mensagem e olha lá. E olhe lá mesmo, né? Então nós precisamos andar do lado, caminhar junto, ajudar a pessoa. Quantas pessoas estão precisando, queridos, da sua ajuda? Quantas pessoas precisam que você dê uma força para ela? Quantas pessoas não estão necessitadas de uma palavra de um amigo? Quantas? Os nossos líderes aqui sabem que eu falo muito sobre isso. Às vezes eu sinto falta de alguém e eu falo, você falou com uma pessoa? Aí, não, eu vou falar, pastor. Aí na outra semana eu pergunto, você falou com a pessoa? Aí ele diz assim, ó, falei. O que foi que ela disse? Não me respondeu não, mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, não é errado você mandar uma mensagem não, né? Mas gente do céu, vai lá. Bate na porta. Conversa. Leva um bolo, meu irmão, para comer com a pessoa. E aí, vamos bater um papo aqui. Chama a pessoa. Pergunta se está tudo bem, se não está tudo bem. Se pode ajudar com alguma coisa, se não pode ajudar com nada. Se pode pelo menos orar pela vida dela. Nós fomos chamados para caminhar com as pessoas, ajudando em amor. Amém? Coloca por favor aí, querido, a ilustração. Quem mexe com planta ou agricultura sabe que às vezes você planta algo, né? Uma plantinha como essa, e no lugar dela crescer para cima, ela começa a entortar. Ela começa a ir para o lado oposto, errado. E o que acontece? Ela vai acabar morrendo.
Aí o que nós precisamos fazer? Quem já viu isso? Eu já vi várias vezes, né, irmão? Você coloca uma varinha lá do lado, né, alguma coisa, e amarra ali, faz alguma coisa para ela crescer junto com aquela varinha que está reta. E essa varinha do lado, irmão, somos nós. Essa varinha do lado somos nós que vamos dar apoio a pessoas que estão precisando de apoio. Nós somos uma igreja em discipulado. Amém ou não amém, queridos? Amém? Então nós fazemos discípulos para Cristo, não para nós. Então nós somos a varinha do lado. Aquela planta é alguém que está precisando, está com a vidinha meio torta, e nós começamos a ajudar. Conforme ela vai crescendo, conforme ela vai criando raiz, conforme o seu caule ali vai engrossando, vai criando corpo, ela começa a andar o quê? Sozinha, ela começa a caminhar sozinha, ela começa a ter seu momento de oração, ela começa a ouvir a voz de Deus, ela começa a testemunhar milagres, e nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Esse negócio, o discípulo tem que parecer comigo, não, tem que parecer com Jesus, irmão. Amém? Tem que parecer com Jesus. Eu tenho que ensinar o meu discípulo a parecer com Jesus. Eu tenho que ensinar meu discípulo a ser maduro na fé. Eu tenho que ensinar meu discípulo a ter um couro de crocodilo. Por quê, pastor? Porque, irmão, a luta vem para todos. E o que acontece? Vai chegar um momento que nós vamos desamarrar ali, ó. E aquela planta vai continuar reta. E ela vai ser uma planta que vai servir de apoio para outras pessoas. Quem está entendendo? Talvez você está aqui hoje, você precisa de apoio. E eu creio que você vai ser apoiado em nome de Jesus. Mas você um dia vai apoiar outras pessoas. Tenha relacionamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Do culto da virada do ano até hoje, você já ajudou quantas pessoas? Você já levou quantas pessoas a Cristo? Irmão, sabe por que a igreja não cresce mais? Isso aqui eu não estou te dando um esparro não, viu? Porque às vezes eu falo, pastor, deu um carão. Não estou dando um carão em ninguém não, em nome de Jesus, irmão. Mas é porque às vezes nós como líderes, nós vamos avançando. Mas às vezes alguém se fere lá atrás. Por uma besteira, irmão. E aí o líder tem que parar de avançar para retroceder, para cuidar. É errado isso, sim ou não? Não, mas isso não pode ser o cotidiano, irmão. 2 passos para frente, 3 para trás. 2 passos para frente, 3 para trás. 2 passos para frente. Aí um para... Não pode, fica patinando. Nós precisamos avançar em Cristo Jesus. E você é essa pessoa que o Senhor escolheu para avançar. Amém? Nós temos aqui algumas aplicações para a semana. Assim como nós demos na semana passada, eu quero também dar nessa semana. Já pode subir aqui o menino do louvor? Desafios práticos para a semana. Primeiro, na família. Diga uma palavra de encorajamento para o seu esposo. Essa semana. Tem gente que é tão difícil que fica até trêmulo na hora de dar uma palavra de encorajamento para o esposo. Dê uma palavra de encorajamento para a sua esposa essa semana. Se você conseguiu dar uma, dê 2. Dê 3 palavras. Fale algo cada dia da semana para a sua esposa, para o seu esposo. Você que é pai, fale isso para os seus filhos. Você que está aqui, que é solteiro, mora com os pais, qual foi a última vez que você falou para os seus pais que você era grato a eles? Que você era grato pelo teto que você tem sobre a sua cabeça, que você é grato por ele cuidar da sua mãe, cuidar dos seus irmãos, cuidar de você. Agradeça. Agradeça a sua mãe por tanto cozinhar para você, né, meu irmão?
Nós estamos nas férias, meu Deus do céu, não tem feira que dê conta. Eu digo, Jesus amado. E é porque lá em casa os meninos não são nem adolescentes. Eu digo, meu Deus do céu. Já vamos botar eles no costume de jejum e oração para... Dos relacionamentos, irmão. Procure alguém animado. Faça uma ligação. Lembre de alguém que caminhou um dia, foi na sua cela. Pastor, mas eu não sou um líder. Você não precisa ser um líder para ganhar a vida para Jesus, não, querido. Vai atrás, conversa com a pessoa, passa o WhatsApp, faz ligação, faz uma visita pessoal, bate na porta, chega para a pessoa e fala, ei, você é importante para mim. Tenha relacionamentos em nome de Jesus. Às vezes termina o culto aqui, irmão, é um desespero mais medonho, vai todo mundo se embora, já atropelo, 5 segundos não tem mais ninguém ali fora. Calma! Na hora do minuto de conexão, eu sei que às vezes a gente tem vergonha, né? Às vezes você acha até que é besteira. Meu Deus, minuto de conexão. Mas você conhece todo mundo que está aqui? Sai do seu lugar, vai lá do outro lado. Às vezes tem uma pessoa que está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Vai lá, a pessoa está encabulada. Às vezes eu vou ali, a pessoa está esperando o Uber. Aí eu digo, rapaz, tudo bem, pessoal, tudo. Eu não lhe conheço, você está aqui pela primeira vez. Não, pastor, já é a terceira, eu fico morrendo de vergonha. Mas não vou mentir também, né? Diga, rapaz, não tinha lhe visto ainda. Você está indo para algum live? Não, estou não. Alguém já falou com você? Não, falou não. Aí se tiver algum líder perto, eu já chamo, né? Já fiz várias vezes isso aqui, com vários líderes. Eu já chamo, vem cá, meu irmão, fala aqui, tá... Se conecte com as pessoas, meu irmão. Vai lá, às vezes você não conhece, está lá o João do outro lado. Aqui, vamos dizer que eu sou o Florisbelo, né? Vou lá falar com o João. E aí, João, tudo bem? Aí o João, rapaz, tudo bem? Como é o seu nome? Florisbelo. Tudo bem, Florisbelo? Tudo, aleluia. Nós estamos aqui. Você me conhecia? Não, mas agora estamos conhecendo. Que benção que você está aqui e tal. Aí no outro domingo, o pobre do João, que está vindo aqui pela segunda vez, ele vai procurar quem para falar? O Florisbelo, meu irmão. Agora ele já se sente de casa. E aí, Florisbelo, que benção, meu irmão. A paz do Senhor, varão. E aí, se uma outra pessoa for falar com ele, vai gerando o quê? Relacionamento, irmão. Família. Tarefa de casa, né? No trabalho, no estudo, irmão. Recuse-se a se alimentar de fofoca, murmuração. Trabalho não é fácil. Trabalho não é fácil. Porque eu ministro aqui no domingo e eu não conto às vezes que o Espírito Santo diz assim, ó, não faz isso não. Porque tu falou domingo lá na igreja, agora tu vive o que tu pregou. Aí eu digo, palavra sem volta, né, Jesus? Não é fácil, irmão. Mas é possível. Porque às vezes você tem que orar por uma pessoa que te humilhou, que te maltratou, que, meu Deus do céu. Não é fácil. Mas é possível. Não entre em roda de fofoca. Cuidado com as piadas, palavra torpe. Amém, queridos? Glória a Deus. E na sua vida pessoal, queridos? Seja uma pessoa de oração, jejum, tempo com Deus. Viva uma vida intensa em Cristo. A pior frustração de um cristão, de um crente, é viver uma vida meia boca. Eu acho que a pior frustração, eu digo eu acho porque eu não sei o que é isso não, viu, irmão? Eu acho que a pior frustração de um crente é ele não ter milagre para contar. Ele não tem experiência com Deus para dizer, rapaz, aconteceu isso. E as pessoas ficarem assim, ó, impactadas. Uma vida morna. Vou para a igreja. Eu chego qualquer hora, meu irmão, porque é só um culto. Depois do louvor mesmo, na hora da oferta. E assim dá certo.
Vai ter noite de glória. Eu lá vou, meu amigo. Já trabalho de sexta-feira. Vou nada. Tadeu é para líder. E nem os líderes querem vir, meu irmão. Imagina eu. Vou nada. E aí a vida do cara vai ser uma vida o quê? Linguagem. Morna. Marromeno. Mais para lá do que para cá, irmão. Mais para lá do que para cá. E aí o cara canta aquele louvor. Usa-me. Usa onde, Jesus? Com qual autoridade, meu Pai? Você está entendendo? Minha palavra, nossa palavra tem que ser que buscar Deus, ter fome de Deus. A nossa noite de glória era até às 9. Eu disse agora é até às 10. E Deus foi mais gente, viu? Na última agora. E o menino novo já tem que se preparar. Porque eu disse, olha, daqui um dia vai ser até 11. Vai ser até 12. Vai ser até 1. Vai ser até 2. E tem uma coisa, está todo mundo super liberado. Para quando quiser ir para casa, pode ir. Ninguém é obrigado a ficar. Mas eu creio que vai chegar um momento que 6 horas da manhã nós vamos abrir aqui a porta e vai ser aquele batalhão de gente saindo aqui de dentro. Eu oro para uma igreja que tenha fome de Deus, irmãos. Eu oro para uma igreja que entenda quem é. Nós não somos pedintes, irmão. Nós não somos pedintes. O meu Deus, o seu Deus, não é o gênio da lâmpada que você vai esfregar. Toma isso, toma isso, toma isso. Não. Ele já conquistou todas as coisas para nós. Pastor, qual é o segredo? É eu trazer à existência aquilo que já existe no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus dá aos seus. Quem é os seus? Nós. Enquanto dormem. Irmão, meu Deus do céu. Se você não está recebendo, tem alguma coisa errada. E não é com ele nem com a palavra. Nós estamos em 21 dias de jejum. Deus colocou no meu coração. E toda a liderança da igreja, ela está jejuando 21 dias. Vai finalizar terça-feira agora. O meu 19º dia. E desde o início Deus tinha colocado no meu coração que quando nós finalizarmos o nosso jejum, eu ia convocar a igreja para jejuar. Então eu quero te fazer esse convite, tá? A partir do dia 1º de agosto, a igreja, toda a igreja, nós vamos estar jejuando 21 dias. Pastor, como vai ser esse jejum? Só na água. Grande, querido. Fica tranquilo, vai ser só na água não. Uma refeição, tá? Você vai tirar uma refeição. Então você pode tirar o café da manhã, o almoço ou o jantar. É super tranquilo, irmão. Super tranquilo. Ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. Pastor, que bênção. Porque eu nunca tomo café da manhã mesmo. Aí dá certinho, eu tiro logo o café da manhã. Não, aí não vale não, viu, irmão? Você tem que tirar uma refeição que você gosta, né? Que você realmente come. Então, se é o almoço, se é o jantar. Tem pessoas que trabalham na construção civil, então não é nem legal você tirar o almoço, né? Porque você vai se esforçar muito trabalhando, então não é legal. Mas você pode talvez tirar aí o jantar. E eu vou tentar, de segunda a sexta, nós vamos fazer live no Instagram, para nós estarmos orando juntos. Vamos colocar todas as informações lá no grupo da igreja, tá? Nós temos um grupo da igreja. Se você não está, fale com o seu líder de célula para estarem colocando lá. Esse grupo é só para informação da igreja, tá? Lá não tem corrente de oração, não tem pedido de ajuda. Lá nós não buscamos cachorro perdido, nada. É só informações da igreja. Então começamos dia 1º, que é domingo, e finalizamos no dia 21 de agosto. Pastor, eu sou obrigado? Claro que não, irmão. Claro que não. Mas eu quero te convidar. Nós passamos esses 21 dias juntos. O meu finaliza na terça-feira, e aí eu já emendo logo com os outros 21 dias, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu creio, irmão,
Preste atenção, já pode até ficar em pé. Eu vou finalizar agora mesmo. Eu creio que aquela resposta que você está pedindo a Deus, que ainda não veio, ela virá. Eu creio. Eu creio que aquele sonho que estava morto e enterrado, Deus vai trazer à tona para você fazer da forma certa agora, da forma correta. Eu creio que a prisão, muitas vezes, no mundo financeiro, que você tem vivido e até hoje não conseguiu romper, irmão, eu acredito em nome de Jesus que vai dar certo. A Bíblia diz que existem castas de demônio, que ela só sai por meio do jejum e da oração. Então eu quero muito te convidar. Vamos estar todos nós. Não é, claro, pastor, eu tenho um problema de saúde, pastor, eu não consigo tirar uma refeição. Se for verdade mesmo, irmão, tira alguma coisa que você gosta muito, né? Alguma comida. Pastor, posso tirar o Instagram? Pode tirar o Instagram, mas tira alguma comida, porque jejum é de comida, viu, irmão? Não tem jejum em televisão, você não come televisão, né? Então o jejum é de comida, tá? Então você tira, você pode tirar também, né? Um Netflix, as coisas, mas tira alguma coisa que você gosta muito, que você come, e que você come, né? Eu gosto muito de comer caviar, né? Mas eu só ouvi falar, não adianta, né? Então tem que ser uma coisa que você come também, né? Não só gosta. Amém? Eu quero orar com você agora, pelo menos 5 minutinhos, tá? Vamos cantar um louvor. De 5 a 8 minutos, vamos estar orando aqui agora. E antes de orar, querido, faça essa reflexão. Que tipo de solo você é? Feche seus olhos aqui agora. Fale com o Espírito Santo de Deus. Diante do que você ouviu aqui hoje, aquilo que você quer receber, aquilo que você quer ter, a forma como você quer ser tratado, você é esse solo. Você é essa pessoa agradável. Você é uma pessoa responsável. Você pode cobrar a responsabilidade de alguém se nem você é responsável. Eu, como cristão, eu tenho mudado a vida das pessoas que vêm conversar comigo. Eu tenho gerado fé. Quando alguém vem fofocar, eu tenho um versículo na Bíblia. Quando alguém vem murmurar, reclamar da vida, eu tenho uma palavra de fé para a vida dele. Ou eu entro junto. Eu não sei. É você e o Espírito Santo de Deus que sabe. E essa palavra não é para te acusar, não. É para você mudar. Pedir ajuda ao Senhor. Jesus, eu quero ser esse solo fértil. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, querido, que você é este solo. Eu creio em nome de Jesus e declaro, querido, que você é este solo. Você é este solo frutífero. Você é o solo arado pelo Senhor. Você é o solo do qual o Senhor pode semear. O Senhor pode mandar pessoas que vão crescer, que vão florescer, que vão ser cheios da presença dEle, que não vão ser lançados fora, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite, uma pergunta. Você que está aqui hoje à noite e ainda não fez uma decisão por Cristo, você que ainda não confessou Cristo publicamente como Senhor da sua vida, talvez você ouviu essa mensagem e diga: pastor, eu preciso ser esse solo. Eu não quero ser um solo seco. Eu não quero guardar mágoa no meu coração. Eu não quero ser uma pessoa do qual não vive o melhor de Deus. Eu quero que o Senhor tenha total liberdade para agir na minha vida, para arar a terra do meu coração, para semear a palavra e que essa palavra cresça, que o inimigo não roube ela do meu coração, para que eu viva o melhor de Deus, para que os planos do Senhor se cumpram na minha vida. Se você está aqui hoje e não fez essa oração e quer fazer essa oração, confessando Cristo como Senhor da sua vida, onde você estiver, levante sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer essa oração aqui hoje à noite, confessando Jesus como Senhor da sua vida? Levante sua mão bem alto para que a gente possa ver. Tem alguém que já fez essa oração, mas por algum motivo se afastou de Jesus, e hoje você quer voltar para Jesus, você quer reconciliar, você quer refazer a sua aliança com Deus. Tem alguém aqui hoje à noite que quer fazer a oração de reconciliação com Jesus? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Todos já fizeram? Que bênção. Então receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, levante uma outra mão ao céu. Lembre-se, no final do culto nós vamos colocar o QR Code aqui no telão. Se você quiser nos ajudar ofertando para a obra, para a reforma, sinta-se à vontade, que será muito bem-vindo a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Que palavra poderosa, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar na tua casa, ouvindo dessa palavra. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa vir ao nosso encontro, Deus. Que nós possamos, ó Pai, colocar esta palavra em prática, Deus. Que haja oportunidades todos os dias, ó Deus. Que nós possamos colocar essa palavra, Senhor, e praticar todos os dias no nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo possa, Deus, dentro de cada um de nós, Senhor, os teus anjos acampem ao redor de cada um dos teus filhos. Leva os teus filhos em paz para casa, livrando de todo perigo, de todo mal. E que nós possamos viver a melhor semana de nossas vidas até hoje, Deus. No nome do Senhor Jesus.